Olá, sejam bem-vindos. Estamos hoje começando a disciplina de Higiene e Manipulação dos Alimentos, a qual faz parte do curso técnico de serviço de restaurante e bar. Esta disciplina ela vai ser composta por 4 competências. Hoje nós vamos trabalhar a primeira competência, que vai tratar do tema compreender a importância das boas práticas e conhecer os perigos e a melhor forma para o seu controle na produção dos alimentos. Antes de a gente começar a competência, de fato, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Emanuela Paiva, eu sou doutora em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente sou professora do curso de gastronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Vou estar aqui com vocês durante essas 4 competências. Quero passar essa informação o máximo que for simplificada para que vocês possam ter o entendimento do que é higiene, a importância da higiene na cozinha. A gente está aqui hoje num ambiente, vocês vão ver isso aqui todo, é uma cozinha para estudantes, tá certo? E esse ambiente aqui permite a gente trabalhar e conhecer o que é higiene, principalmente no que diz respeito à manipulação dos alimentos. Mas por que esse tema é tão importante para o curso de vocês? Principalmente porque os alimentos eles podem trazer benefícios à saúde quando são bem manipulados, ou podem trazer riscos à saúde, no caso das doenças transmitidas por alimentos. Tá? Então a gente também vai tratar esse tema durante as nossas aulas, principalmente começando na aula de hoje, tá certo? Então, quais são os temas que nós vamos tratar durante o nosso curso? Hoje, como eu já falei, a gente vai ver um contexto geral, o que é higiene, o que são micro-organismos, o que são boas práticas e as principais e as mais simples medidas de boas práticas. Eu acredito que vocês já devam fazer isso em casa, no cotidiano, mas a gente vai entender melhor como se faz isso hoje. Nas outras aulas, na segunda competência, nós vamos trabalhar o controle de qualidade da água, o controle integrado de pragas e a saúde do manipulador, tá certo? Na terceira competência, a gente vai trabalhar a higiene pessoal, ou seja, quais os cuidados você deve ter com a sua vestimenta, com o seu ambiente, tá? E também a higiene ambiental, as superfícies, os equipamentos, enfim, nós vamos trabalhar tudo isso num conjunto como um todo. E na última competência, nós pretendemos aplicar tudo aquilo que a gente conversou. Nesse momento, a gente vai fazer uma integração de todos os conhecimentos e vocês vão aplicar isso ao pré-preparo dos alimentos e ao preparo dos alimentos. Então, vamos começar. Primeiro, o mais importante hoje é que vocês saibam que nós todos, todo aquele indivíduo que manipula alimentos é chamado de manipulador. Então, o indivíduo, ele é responsável, Por quê? Porque ele trabalha com alimento em qualquer etapa. Então, se a gente tivesse que definir um manipulador de alimentos, a gente definiria como um indivíduo que trabalha em qualquer etapa da cadeia produtiva, seja na colheita, no transporte, no manuseio desse alimento, tá certo? Então, nós somos manipuladores de alimentos. Eu estou aqui propositadamente vestida a caráter, vestida para trabalhar na cozinha. Por quê? Porque um bom manipulador de alimentos, ele deve estar bem vestido, deve estar bem asseado, ele deve usar sua roupa limpa, identificada, e a gente vai trabalhar mais detalhadamente a sua higiene pessoal mais para frente. O importante é que você saiba que você é um manipulador, você vai lidar com alimentos, você precisa se preocupar com a saúde desse alimento para que quando você prepara esse alimento, ele não traga riscos às pessoas que comem, que a gente também chama de comensal, tá certo? Para a gente entender melhor a preocupação que envolve os alimentos, a gente vai conhecer 2 temas muito importantes hoje. O primeiro é o que é perigo, tá certo? E principalmente o perigo biológico, que desses perigos que nós vamos tratar é o mais preocupante. Então, perigo são situações que podem levar situações, serviços ou elementos que possam levar riscos à saúde, ao alimento como si. Os perigos, eles podem ser chamados de perigos biológicos, perigos físicos e perigos químicos. Dentro dos perigos biológicos, a gente tem os micro-organismos. Não sei se você já ouviu falar de micro-organismos, mas eles estão em todos os lugares. Eles estão na mesa que vocês estão vendo aí durante a aula, eles vão estar nas superfícies dos equipamentos que nós trabalhamos, eles estão no ar que a gente respira, eles estão nas nossas mãos. Então, por isso, a gente precisa se preocupar quando trabalha com alimento, porque você e qualquer indivíduo que manipula alimentos pode estar levando micro-organismos para esses alimentos, tá?
Por isso, a gente tem que ter algumas regras e alguns cuidados de higiene. Como é que a gente pode conhecer melhor esses micro-organismos? Primeiro, como definição, eles são seres unicelulares, ou seja, tem uma única célula, e podem se multiplicar. Normalmente a gente não vê eles a olho nu. Na figura que está aí no slide de vocês veem uma menininha observando o microscópio. Então ela está ali tentando visualizar esses micro-organismos, que são muito pequenininhos e por isso precisam de um auxílio de um microscópio, que é um equipamento que tem jogo de lentes. Eles se combinam várias lentes e aumentam as imagens. Então aquilo que a gente não vê aqui, ó, nessa superfície, pode ser visto, que são os micro-organismos. Aí você pode pensar, ah, que exagero. Não, gente, de verdade, existem seres vivos aqui que vocês não estão vendo. Tá certo? E eles podem se multiplicar. Querem um exemplo disso? Quando vocês esquecem uma fruta na cesta e de repente tem uma colônia de fungos, aquelas massas aveludadazinhas que crescem em cima de frutas, aquilo ali é um micro-organismo, tá certo? Se a gente pudesse fazer uma amostra dessa superfície aqui e pudesse colocar numa coisa chamada meio de cultura é um material utilizado em laboratórios de microbiologia. Aí a gente poderia ver qual micro-organismo tem nessa superfície, tá? Vocês observam que após algum tempo, esses micro-organismos eles crescem, não é verdade? Você vê aqui que a menina está observando e após algumas horas, aquilo que era único só começa a se multiplicar e eles formam conjuntos chamados de colônias, tá? Não esqueçam, micro-organismos são seres unicelulares, invisíveis a olho nu, mas que podem ser visíveis ao microscópio, tá certo? E eles também podem ser chamados de micróbios. E, como eu disse, eles estão em toda parte. Eles estão no chão, eles estão na poeira, na poluição ambiental, né? Naqueles gases liberados pelas indústrias. Eles estão nos nossos alimentos, naquela alface, naquele tomate. Eles estão, inclusive, nos cereais, no feijão, na leguminosa, no arroz. Então, quando a gente compra, a gente tem que ter vários cuidados com esses alimentos para que eles não tragam riscos à saúde. Não se preocupem, gente. Existem várias formas de resolver e controlar a existência desses micro-organismos nos alimentos. Então, quando a gente prepara com saúde, com qualidade, eles não trazem riscos à saúde. Então, vocês veem aí na figura, olha, superfícies, animais, né, gato, cachorro. Muita gente gosta de ter uma relação muito íntima com os animais, mas isso requer um certo cuidado. Os animais, eles precisam ter também uma boa saúde. Quando a gente cuida da saúde deles, eles não trazem doenças para a nossa casa, mas a nossa cozinha está proibido, gente. Não se tem animais em cozinha. Então, se você tem o costume na sua casa de deixar seu cachorro ou gato circular na sua cozinha, não faça isso, porque ele traz doenças, ele traz micro-organismos, ok? E a gente chega no momento onde a gente identifica o manipulador, que sou eu, que é você, como uma fonte de contaminação. Então, nesse slide, vocês estão vendo aí o manipulador com vários pontos identificando que ele carrega micro-organismos. Então, tem no cabelo, vejam que eu estou usando aqui uma touca, né? Para proteger meu cabelo, para que esse cabelo não caia no ambiente e também para que os micro-organismos naturais, tá certo? Que convivem com o meu couro cabeludo, eles não possam ser uma fonte de contaminação. Não se assusta, gente, é normal, a gente tem micro-organismos na nossa pele que convivem naturalmente. Por exemplo, quando você tem uma doença de pele é porque há um desequilíbrio entre os micro-organismos da sua pele e do ambiente. Mas se você cuidar da sua pele, você recupera a saúde dela. Então a gente tem nariz, boca, garganta, por isso a preocupação em não assoar o nariz no ambiente de produção, né? Não estar doente no ambiente de produção. A gente tem que cuidar da saúde. Um indivíduo com infecções intestinais ou com problemas de garganta, uma gripe, uma virose, ele não deve estar na cozinha, porque ele vai ser uma fonte de contaminação. Eu vou usar muito esse termo, gente, fonte de contaminação. Por quê? Porque tudo que trata de higiene na produção dos alimentos vai estar preocupado constantemente com as fontes de contaminação. As mãos são uma das nossas maiores preocupações. Por quê? Porque quando a gente pensa na pele, no cabelo, elas não se mexem, na verdade. Minha mão, ela tá aqui se movimentando, ela vai tocar em superfícies, eu posso tocar no meu corpo novamente, eu posso tocar nessas superfícies, e isso vai fazer com que eu faça o transporte, né? Traga micro-organismos de um ambiente para outro. Então, quando você mexe no alimento aqui,
leva esse alimento para outro lugar e mexe com ele novamente, você está transportando micro-organismos de um canto para o outro. Por isso a gente tem que lavar constantemente. É importante que a gente tenha consciência da lavagem das mãos. As nossas mãos precisam estar assim, ó, limpas, como vocês estão vendo a minha. As unhas bem cortadas, tá certo? Bem aparadinhas. A gente vai falar disso no terceiro módulo, em que eu vou falar de higiene pessoal. Mas aí vocês já fiquem com isso em mente. Nada de esmalte. Esmalte é para quando a gente vai para uma festa, para quando a gente quer confraternizar. Na nossa cozinha, esmalte é um perigo, tá certo? Vou falar mais sobre isso no terceira competência. E as nossas roupas, sapatos, por quê? Porque quando a gente sai na rua, por exemplo, eu vou para o meu trabalho, aí eu chego no meu trabalho, eu vou para a minha cozinha. E nesse ambiente, eu quero usar a mesma roupa, o mesmo sapato. Não pode, gente. Você está trazendo sujeira da rua para dentro da sua cozinha. Por isso é importante trocar a sua roupa naquele momento que você chega, para que você não traga contaminação. Então, além dos perigos biológicos, a gente tem os perigos químicos e físicos. Então, o que são perigos físicos, né? Então, a gente tem aqui, ó, vocês vão ver no próximo slide que a gente tem uma foto onde o rapaz encontrou uma pedra e uma outra foto onde tem um fio de cabelo. A gente está falando aqui dos perigos físicos. Então, é todo material estranho àquele alimento. Pode ser caco de vidro, pode ser pedra, fio de cabelo, até resto de insetos. É muito comum, apesar de parecer estranho a nós, mas é muito comum a existência de restos de insetos, material terroso e pedra em alimentos, principalmente quando a gente não tem boas práticas. Vamos falar depois mais sobre boas práticas. Por isso você cata seu feijão, tá certo? Para tirar esse material. Então é importante que a gente tenha todo esse cuidado com o nosso alimento, no que diz respeito aos perigos físicos. E os perigos químicos? Aqui eu tenho alguns exemplos para vocês. Detergentes, sapólio, água sanitária, tudo isso aqui, gente, a gente usa para limpeza do ambiente, não é verdade? Mas eles têm que ser usados com moderação. Por quê? Se eu boto demais água sanitária na minha solução clorada, vou falar depois como se faz uma solução clorada, a gente pode contaminar o nosso alimento. Se eu lavo uma superfície e não tiro bem o detergente, eu posso contaminar meu alimento. Então, gente, é importante fazer uma boa lavagem das superfícies e das seus vegetais e hortaliças após o uso da solução clorada, ok? Existem alguns elementos muito importantes, né, quando a gente fala de higiene e contaminação dos alimentos. Por exemplo, as doenças transmitidas por alimentos, ou seja, todos esses cuidados com perigos físicos, químicos e biológicos para que não ocorra nenhuma doença transmitida por alimentos. Lembra aquelas vezes que a gente faz uma feijoada, ou a gente faz um estrogonofe, todo mundo come e depois, sem imaginar que isso possa acontecer, as pessoas passam mal, tem diarreia, e isso é uma doença transmitida por alimento. Então ali você teve o crescimento de micro-organismos e isso contaminou o seu alimento. Como é que isso pode acontecer? Quando você tem falta de higiene e utensílios, tá? Mãos e equipamentos. Quando há contaminação cruzada, ou seja, você pega e faz contato de um alimento cru com um alimento já cozido. Isso acontece muito. As pessoas têm um hábito ruim de cortar carnes em tábuas, onde elas também cortam vegetais. Então, às vezes, a carne já está cozida ou até mesmo crua. Isso vai gerar contaminação cruzada. Uso de alimentos contaminados. Como é que isso pode acontecer? Quando você esquece um creme de leite na geladeira, passou da sua validade e você vai usando o seu estrogonofe. Então, ele pode levar à contaminação. Ou exposição prolongada do alimento a temperaturas inadequadas. Isso acontece muito quando a gente faz um arroz, deixa ali de manhã para consumir na hora do almoço. Então, ele fica exposto à temperatura do ambiente, que é a melhor temperatura para o crescimento dos micro-organismos. Assim como eu e você, eles gostam da temperatura ambiente. E é nessa temperatura que a gente vive que eles se multiplicam com a maior velocidade, certo? Então, cuidado, gente. A temperatura, o controle da temperatura é muito importante. Preparou um alimento? Geladeira. Ou então, mantenha num banho-maria. Nós vamos falar sobre isso na última competência, certo? E depois que a gente já conheceu um pouco mais sobre boas práticas, vamos falar um pouquinho sobre os detalhes que envolvem as boas práticas. Então, o que seria boas práticas, né? Basicamente são procedimentos.
Procedimentos simples que você vai empregar no seu dia a dia e que vão evitar contaminação cruzada, crescimento microbiano e todos esses malefícios que um alimento mal manipulado pode trazer ao consumidor. Então vocês veem aí no slide duas senhoras de olho no que acontece na cozinha delas. Por quê? Porque elas têm cuidado, elas praticam boas práticas. Então, que elementos das boas práticas são indispensáveis para que você consiga ter uma boa qualidade na produção dos seus alimentos? Trabalhar em ambientes adequados às necessidades de produção, ou seja, não ter no seu ambiente coisas que você não usa, uma batedeira velha, um liquidificador quebrado. Gente, se não usa, dá destino, tá certo? Vai levar para reciclagem, leva para o lixo adequado, mas não coloca no seu ambiente de produção. Prevenir sistematicamente a contaminação de utensílios e equipamentos em ambiente, tá? Lavar, substituir, por exemplo, a gente tem aqui, olha, 2 colheres de polipropilene. Isso é um material plástico bastante usado. Observem que elas já estão um pouco desgastadas. Elas têm ranhuras e isso é fonte de contaminação. Com o tempo, os micro-organismos se acumulam aqui. Também temos essa tábua aqui. Vocês observem que ela tem ranhuras. Ao longo dos anos, isso é comum. A gente precisa substituir. Você pode usar ela de plástico e também de madeira, mas sempre busque ter mais de uma em casa. Uma para carnes e uma para vegetais. E quando ela estiver com esta ranhura, substituir, gente. É a hora de trocar, tá certo? Prevenir a contaminação e a doença entre funcionários. O nosso funcionário, ele é a principal fonte de contaminação. Eu ou você manipulando alimento, nós podemos, quando doentes, transmitir doenças. Prevenir a contaminação pelo ambiente. Então, controlar, fazer a limpeza do chão, fazer a limpeza das superfícies e o ar circulante. A gente precisa ter sistema de exaustão, ou seja, de troca de ar. Prevenir a contaminação por produtos químicos e garantir o controle de pragas e qualidade da água. A gente vai falar sobre isso melhor na competência 2, tá certo? Então, existem 4 elementos, né? Instalação ou local de trabalho, controle do seu fornecedor. É muito importante, gente, a gente controlar e conhecer o nosso fornecedor. Para que eu tenha uma boa qualidade das boas práticas, meu fornecedor também tem que ter. Então, eu tenho que estar de olho nesse fornecedor, saber se ele está registrado na vigilância sanitária, saber se ele pratica boas práticas no ambiente dele, né? Meu ambiente de trabalho, quando a gente tem piso rachado, vazamentos, infiltrações, tudo isso é fonte de contaminação. Então, é importante que a gente faça manutenção sistemática do nosso ambiente, né? Equipamentos de produção, você deve estar sempre mantendo isso, fazendo manutenção, fazendo limpeza e fazendo trocas, tá? E a higienização é com que eu quero fechar hoje a nossa primeira competência. O que é higienização? Na verdade, a gente já pratica isso em casa, né? A gente pode estar somente lavando esse produto e não sabe ainda, mas vai começar a fazer a partir de hoje, que é a desinfecção. Então, quando a gente vai na torneira, em água corrente, faz a lavagem, ou seja, desmonta o equipamento, a gente tem aqui, por exemplo, 2 copos de liquidificador. Esse aqui é desmontável, tá? Aqui tem uma peça, aqui tem outra peça, você pode desmontar esta peça. Já no caso dessa marca, você só tem a tampa e o copo, ok? Então, você precisa desmontar esses equipamentos quando for fazer a lavagem. Caso você não desmonte, vai acontecer o que tem nesse copo aqui. Observem que existe sujeira dentro do copo. Aqui no fundo dele também. Então, a gente precisa desmontar para lavar. O que é lavar? É lavar em água corrente, é o que a gente já faz em casa. Pegar uma buchinha com o seu detergente e fazer a lavagem normalmente. Além disso, a gente vai fazer a desinfecção. Após fazer essa lavagem, nós vamos preparar uma solução clorada. Como é que a gente faz isso? Nós devemos pegar uma colher de sopa de água sanitária, tá? Então, aqui, eu vou mostrar para vocês. Essa água sanitária aqui, ela tem 2% de cloro livre. Não tem mistério nenhum. Basta vocês olharem no rótulo, tá? Aqui no rótulo, sempre mostra pra gente a composição dela. 2% de cloro livre. Então, quando você tem 2%, significa que você só precisa colocar
uma colher de sopa. Se a marca que você escolheu tem 1% de cloro livre, você precisa colocar 2 colheres de sopa para 1 litro de água. Aqui eu tenho um copo medidor de 500 ml. Então eu vou usar, a gente vai colocar só pra gente ilustrar, tá certo? 2 copos desse para 1 colher de sopa, ok? Então essa solução clorada aqui durante 15 minutos, tá? Ela está apta para você borrifar uma superfície e limpar e deixar durante 15 minutos e fazer a desinfecção dela. Você pode imergir o seu utensílio, o seu equipamento nessa água e aí você deixar por 15 minutos e após isso fazer uma lavagem em água corrente bem feita, para que não fique nenhum resíduo de cloro. Caso fique, é porque você não está fazendo bem feito e aí você corre o risco do perigo químico, ok, gente? Bom, era isso que eu queria passar para vocês hoje. O mais importante é nós termos esse conhecimento do que é higiene, a higiene básica, tá? A higiene de manipulação dos alimentos, saber o que são os micro-organismos, ter consciência de que eles estão no nosso ambiente e que eles podem ser uma fonte de contaminação. A partir de hoje, usem a solução clorada na casa de vocês. Usem para lavar vegetais, que a gente usa do mesmo jeito. A gente emerge o vegetal aqui dentro, um alface, tomate, cebola, o que você precisar. Deixa por 15 minutos e lave em água corrente, ok? Apliquem esses conhecimentos em casa, gente, porque a partir de agora vocês são divulgadores da higiene. Vocês precisam ensinar seus pais, seus filhos, seus vizinhos, para que todos tenham uma boa saúde ao se alimentar, ok? Obrigada.